Boa noite, família, boa noite, igreja. Quarta-feira, 8 horas da noite, você sabe que é dia da nossa Escola da Fé. Todas as quartas-feiras, aqui, né, no YouTube, no nosso canal Novo Alvorecer Online, às 8 horas, sempre uma mensagem nova. Nós estreamos uma mensagem nova e especial para abençoar a sua vida. É isso. Então, antes de mais nada, eu já quero pedir para você deixar o seu like. É muito importante para a gente que você curta cada mensagem, porque isso vai tornando os nossos vídeos e o nosso canal mais relevante. E assim o YouTube vai direcionando e indicando as nossas mensagens também a outras pessoas. Uma outra maneira também de você nos abençoar é compartilhando essa mensagem lá na sua lista do WhatsApp, nos amigos, com as famílias, no grupo da escola, do trabalho. Compartilhe lá, porque eu tenho certeza que alguém está precisando de uma mensagem dessa. Então, não deixe de compartilhar, seja uma bênção na vida de alguém. E também, por fim, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, simplesmente passa por aqui, mas você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, acione aí o sininho para você receber as nossas notificações. Bom, nós estamos aí com a nossa série de mensagens Céus Abertos. Mas antes disso, eu gostaria que você atualizasse aí a nossa programação na sua agenda semanal. Eu tenho certeza que você vai ser alcançado aí de formas diferentes, com palavras específicas para abençoar o seu coração neste tempo. Olha só, nas terças e quintas-feiras nós temos as nossas células apostólicas. E esse é o círculo de cuidado mais próximo de você. Se você ainda não faz parte das células apostólicas, todas as quartas-feiras a gente fala a mesma coisa, você precisa rápido. Por quê? Porque lá, semanalmente, você recebe alimento, você é cuidado, você encontra com amigos. Lá nós conversamos coisas do dia a dia, oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros e também testemunhamos e contamos das maravilhas que o Senhor tem feito por nós. É coisa rápida, é 1h15, é 1h30. Talvez você vai dizer: pastor, eu já participei de célula e não gostei. Esqueça aquilo que você já passou. Eu tenho certeza que Deus tem algo novo e melhor e mais poderoso para a sua vida. Então, hoje mesmo, abra as portas do seu coração e entre em contato com uma das nossas células apostólicas, tá bom? Nós temos também, neste sábado agora, você não pode perder, às 8 horas da noite, nós teremos uma masterclass, uma live gerada pela rede de ensino da nossa igreja, e nós vamos trazer, já aí aproveitando, né, que no dia... na semana que vem nós teremos os 40 dias da Páscoa. Então nós estaremos falando sobre a ascensão do Senhor Jesus, a grande comissão, como é que foi essa passada de bastão, Jesus indo assunto aos céus e comissionando os discípulos que ficaram ali em Jerusalém, aguardando a chegada do Espírito Santo, e como foram os primeiros anos da igreja apostólica de Deus aqui nessa terra. Então não perca, sábado agora, 8 horas da noite, uma masterclass para abençoar a sua vida. Já vai se preparando, papel e caneta na mão, porque vai ter muita coisa boa. E domingo que vem, às 18 horas, a nossa celebração de domingo. É o segundo domingo do mês, e você sabe que no segundo domingo do mês nós temos as primícias. E você precisa ser generoso, por favor, não retenha aquilo que pertence ao Senhor, não retenha aquilo que Deus tem te dado, seja transbordante. Ser generoso não tem nada a ver com quanto você ganha. Nós sabemos que existem pessoas que ganham muito, que poderiam ajudar muito, mas são pessoas avarentas, são pessoas que fecham as mãos. E essas pessoas, elas interrompem o fluxo da generosidade. Mas quando você é generoso e compartilha um pouco daquilo que o Senhor tem te dado, essas bênçãos elas retornam para você. Então seja abundante, seja generoso, contribua com a nossa generosidade, contribua com as nossas primícias. Você pode contribuir no Pix, né? Nós temos aí a nossa chave, que é contato.novoalvorecer@gmail.com. contato.novoalvorecer@gmail.com, está aparecendo aqui para você. Você também pode contribuir através de um depósito bancário, uma transferência, indo ali na casa lotérica, fazendo um pagamento. Você pode fazer um depósito na conta
da igreja também. Às vezes a pessoa fica falando assim, mas é R$5, é R$10, é muito pouco. Olha, o pouco com Deus é muito. Disponibilize os seus 5 pães e 2 peixinhos e deixa Deus fazer o milagre. É muito importante, contribua. Contribua, a contribuição não está ligada ao valor, a contribuição está ligada ao seu coração. E a palavra de Deus fala que Deus ama a quem dá com alegria. Todas as vezes, quando eu recebi uma bênção grande do Senhor, minha filha nasceu, quando eu comecei a namorar, quando eu casei, eu sempre dei uma oferta de gratidão a Deus, porque eu reconheço que é o Senhor que me dá todas as coisas que eu tenho, e eu não posso interromper, e eu não posso deixar de ser agradecido. Amém? Graças a Deus por isso. Está aí dado os nossos avisos, e nós vamos orar e pedir ao Senhor para falar conosco neste momento aqui. Vamos lá? Feche os seus olhos aí. Senhor, nós queremos te entregar este período que nós estaremos aqui dedicados à tua palavra. Senhor, ó Deus, nós fechamos os nossos ouvidos, nós deixamos de lado as notificações das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Ó Pai, nós paramos para dedicar esse tempo ao Senhor. Ó Pai, abrimos os nossos corações como um agricultor abre a terra, ó Pai, para receber essa, ó Pai, genuína semente. Ó Pai, esta palavra tem o poder de transformar a nossa vida para sempre. Esta palavra é poder de Deus e nós a acolhemos, ó Pai, de uma maneira humilde, de uma maneira, ó Pai, amorosa. Ó Pai, nós a acolhemos com fé para que ela gere vida em nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que nós estamos aí na nossa série de mensagens e nós estamos falando sobre céus abertos. Nós começamos abril declarando céus abertos sobre nós, céus abertos sobre nós, e nós cremos que este é um tempo de céus abertos. Você vai encontrar na palavra de Deus o Senhor falando que Ele abriria as comportas dos céus e derramaria bênçãos sem medida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma comporta se abrir. Eu estive lá em Foz do Iguaçu, no sul do Brasil, e eu conheci ali as cataratas de Foz do Iguaçu. E eu pude ver como aquelas águas jorram quando as comportas são abertas. Existem, quando elas estão fechadas, elas estão retidas. A água está do outro lado da represa, ela está retida do outro lado da comporta, mas chega um momento em que a comporta é aberta e essas águas jorram, mas jorram numa quantidade tal, e eu ficava vendo ali naquela usina o tamanho das comportas, e Deus falou assim, as minhas comportas são maiores que essas. Uou! Você pode receber isso? As comportas do céu são maiores que as comportas da terra. Lá a usina de Itaipu é imensa, é enorme. E Deus falou, as minhas comportas são maiores que essas e elas estão abertas. Nós declaramos céus abertos sobre nós. Então vai recebendo aí, ó. Está caindo aí na sua casa agora aí, ó, chuvas de bênçãos, amém? Hoje nós vamos falar sobre a perseverança que move a conquista. A perseverança que move a conquista. O que é perseverança? Perseverança é esperar com confiança. Eu gostava muito quando o papai falava sobre isso. Meu pai sempre falava o que é perseverança, é esperar com confiança. Diz assim, o livro de Salmos, um salmo diz assim, esperei confiadamente no Senhor. Esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, Ele colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E a palavra de Deus fala que muitas pessoas verão essas coisas até com temor e passarão a confiar no Senhor. Quando você persevera, a palavra perseverança está ligada à constância. A palavra perseverança está ligada à cadência. A palavra perseverança está ligada à eterna segurança. Você só espera porque você sabe que vai acontecer. Ninguém vê o ônibus saindo do ponto final e passando pela rua. Mas você vai lá para o ponto de ônibus e fica lá esperando o ônibus. Por quê? Porque você tem confiança que existe um profissional que está guiando um carro, um ônibus, e ele vai passar lá e você fica lá 5, 10, 15, 20, 25, 30 e você não sai do ponto. Por quê? Porque você sabe que você pode esperar que ele vai passar. Se nós fazemos assim,
de uma maneira humana, esperando um carro que pode quebrar, que pode estragar, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Nós já começamos já em alta velocidade. Deus está falando muito com você agora, eu tenho certeza. Então eu quero ministrar sobre a sua vida. Espere com confiança. Espere com confiança. Espere com confiança. Tenha perseverança no coração. Hoje nós vamos falar de uma personagem muito querida da palavra de Deus. O nome dela é Ana. E Ana, você sabe que ela foi a mãe de Samuel. Ana era estéril, era uma doença que fazia com que as suas portadoras, que os seus portadores fossem discriminados e humilhados muitas vezes, como foi o caso dela. Nós sabemos que Eucana, o marido de Ana, tinha uma outra mulher e naquela época era permitido, e Penina ela ficava ali tirando onda com Ana, ficava ali falando que Ana era estéril, que Ana não podia dar um herdeiro a Eucana, e Ana era muito discriminada por causa disso, e Ana tinha uma angústia no coração. No contexto judaico daquela época, acreditava-se na teologia da retribuição. As pessoas tinham para si que se ela tinha vindo com uma doença é porque algo havia acontecido de muito grave com seus pais, havia um pecado de uma maneira grande, que a maldição tinha vindo, viria nos filhos, e assim seria com Ana. Ana estaria pagando algo que os seus pais fizeram. Essa era um contexto da religião judaica da época. Você vai ver isso se manifestando nos tempos de Jesus, quando chegam os discípulos de Jesus diante daquele cego, e eles logo começam um debate teológico, perguntando: Senhor, foi ele ou seus pais que pecaram para que ele fosse cego? E Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, mas é importante que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Deus, ele é poderoso para transformar quadros naturais terríveis em milagres sobrenaturais. Aleluia. Bom, diante disso, Ana, ela sofria preconceito, humilhações e rejeições da sua sociedade. Mas diante das adversidades que estavam impostas sobre a vida de Ana, Ana decidiu perseverar. Ana decidiu perseverar. Como é poderoso uma pessoa que toma decisão. É ou não é? Eu já preguei, depois você pode buscar aí, lá no Facebook, nós temos uma mensagem lá, o poder da ação, e você vai ser muito abençoado. E você vai ver, Paulo Vieira fala sobre isso, ele fala que tem poder quem toma decisão, quem tem uma ação, e é mais poderoso quem toma a decisão certa. Eu gosto de Ana porque Ana, ela tomou a decisão certa, ela tomou a decisão de perseverar. Que coisa boa. Então Ana decidiu perseverar em fé, e ela experimentou o milagre que ela tanto buscava. Eu quero perguntar se as suas orações de 2 meses atrás, 3 meses atrás, 1 ano atrás, ela ainda continua na sua lista de oração, ou você já se esqueceu e desistiu delas? Se você já esqueceu e desistiu delas, talvez ela não era tão importante para você. Mas se era importante para você e você desistiu, eu quero convidar que você traga novamente essas orações na sua lista. Porque Deus, ele não esqueceu e ele não desistiu. Amém? Bom, nós vamos olhar aqui 6 princípios que te levarão à conquista. Vamos lá? O primeiro princípio é perseverança que leva ao posicionamento. Perseverança que leve ao posicionamento. 1 Samuel 1:9 diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, seja benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem,
ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana, no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse então Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Que texto maravilhoso, não? Que texto poderoso, como é bom nós lermos, como é bom nós entendermos agora. Nós vamos falar sobre 6 princípios que levaram Ana até a conquista, e você está convidado aí a nos acompanhar. Primeiro princípio: perseverança que leva ao posicionamento. Diz assim, 1 Samuel 1,9, Ana se levantou. O problema era uma realidade. Ana, ela não negava o problema que ela tinha, ela não achava, ela não fazia que não existia, o problema estava lá. Não apenas em si, mas na sociedade, a recriminando, com preconceito, e ela sendo dentro da própria casa acusada e julgada e subjugada. Mas Ana, ela toma uma decisão. Diante daquele cenário terrível, Ana não ficou prostrada. Se você está em casa triste, chateado, e é legítimo, porque perdeu um emprego, porque perdeu um ente querido, porque está com a saúde debilitada, porque as coisas não estão indo bem, porque o casamento não está caminhando como você gostaria, porque os filhos estão desobedientes, porque um parente está preso em algum vício, porque você não consegue enxergar uma perspectiva diante de você que é diferente, e você caiu e se prostrou. Eu quero te convidar a se levantar como Ana se levantou. Você precisa tomar a perseverança que leva a um posicionamento. Lembra que eu falei sobre constância? Nós não podemos ser uma pessoa de duplo ânimo. Ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo. Nós recebemos uma palavra, nos enchemos de fé, e automaticamente vem o medo e rouba a semente da fé, e nós caímos em desespero, em tristeza, em desalento, em desesperança. Nessa noite o Senhor está falando com você: levanta e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Hoje é o dia do sol da justiça entrar pela janela da sua vida e aquecer o seu coração. Diz assim Rick Warren: não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos escolher como vamos lidar com o que nos acontece. Nós não podemos escolher, nós não podemos controlar o que nos acontece. Não é assim que acontece? Muitas provações e tribulações vêm sobre nós. Ninguém pode falar: chuva não cai no meu telhado. Não, mas nós podemos escolher como nós vamos lidar com o que nos acontece. Ana decidiu se levantar diante das dificuldades. Não fique prostrado, levante em fé hoje mesmo. Levante em fé hoje mesmo. O ponto 2 que nós vamos ver, o segundo princípio, é perseverança que leva ao clamor. Diz assim o verso 11 de 1 Samuel capítulo 1: com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. As nossas orações
mais preciosas não são as orações que nós buscamos e enchemos o Senhor de elogio, mas são as orações feitas em nossa alma. São as orações que nós oramos chorando diante do Senhor. Saiba que todas estas orações sinceras, o Senhor tem as suas lágrimas, Ele colhe essas lágrimas. E a palavra do Senhor fala que vai chegar um momento que dos nossos olhos Ele vai enxugar toda lágrima. Aleluia. Ana se levantou para orar e nós podemos tirar disso tudo que esse ato de Ana mudou toda a realidade. Ana poderia ter amaldiçoado o seu ventre, Ana poderia ter amaldiçoado os seus pais, amaldiçoado o Senhor por nascer sem a capacidade de conceber filhos, mas Ana descobriu algo. Ana descobriu que a oração deve ser sempre a nossa primeira opção e não o nosso último recurso. A oração é sempre a nossa primeira opção. Então eu gosto muito daquela canção que diz: Deus não rejeita oração, pois oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer, pois quando Ele estende as suas mãos, Ele se levanta para te abençoar. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. O seu louvor invade os céus. Eu amo essa canção porque essa canção é uma canção poderosa. Eu já cantei essa canção várias vezes, chorando diante do Senhor. E nós rompemos e nós metralhamos os céus com louvor e com gratidão. Deus, Ele não ouve murmurações, Deus ouve orações, amém? A nossa oração não pode ser uma lista de reclamações. A nossa oração não pode ser uma lista que nós fazemos para ir no supermercado. A nossa lista, ela precisa ser uma conversa com Deus. Conte para quem pode resolver. Deus é aquele que está pronto para te ouvir. Fale com Deus, busque a Deus. O DDD do céu, Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Nós achamos que nós sabemos de tudo, na verdade. Nós nos julgamos muito bons. Nós deixamos de confiar em Deus porque nós achamos que nós sabemos aquilo que é melhor para nós. Mas nós chegamos então em becos sem saídas, nos prendemos em labirintos dentro de nós mesmos, caminhamos em desertos rumo a miragens e nos encontramos em becos sem saídas como um mar à frente e um exército vindo atrás. Nós podemos e devemos buscar aquele que abre um caminho no meio do mar. Ponto 3, perseverança que alinha propósitos. Nós estamos no ano do propósito e temos falado muito sobre propósitos. Inclusive, eu quero convidar você, se você não assistiu a mensagem que eu ministrei alguns domingos atrás, está lá no Facebook, que é o propósito da identidade. Assista lá e você vai ter muitas orientações e direções para você caminhar aqui nessa terra. Porque o propósito do seu coração precisa estar alinhado com o propósito dos céus. Deus tinha um sonho de restaurar o ministério sacerdotal em Israel. Veja só o versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim: e fez um voto ao Senhor. Ana fez um voto ao Senhor, e esse voto estava ligado diretamente com o propósito de Deus restaurar o ministério sacerdotal em Israel. Por quê? O que estava acontecendo? Os filhos de Eli, eles haviam se corrompido, eles haviam profanado o altar. A sucessão de sacerdotes em Israel estavam comprometida com sacerdotes que não tinham mais o coração em Deus. Mas o que acontece? Deus usa Ana. O que Ana diz ao Senhor, quando Ana fez aquele voto de devolver um menino ao Senhor, e lá ele viveria
todos os dias da vida dele, Ana uniu o seu sonho aos sonhos de Deus e o milagre virou realidade. Olha só o que diz Andrei Alves, isso daqui é fantástico, eu gostaria que você ouvisse com muita atenção. Se Deus respondesse hoje e lhe entregasse o seu maior milagre, quem além de você seria abençoado? Se sua resposta é somente você, provavelmente esse não seja o sonho de Deus para você. O sonho de Deus, ele é sempre transbordante. O sonho de Deus, ele sempre vai alcançar outras pessoas. Deus está muito interessado em usar aquilo que Ele está te dando para abençoar a outros. Portanto, comece a sonhar os sonhos de Deus. Você não é o centro do mundo, a sua dor não é a dor mais forte do mundo. Quem sou eu para julgar a sua dor? Longe disso. Cada um tem a sua dor e sabe o tamanho dela. Mas eu quero te dizer que nenhuma dessas dores foram maiores do que as dores que o Senhor Jesus recebeu na cruz do Calvário. Ele estava lá, reconciliando consigo mesmo o mundo. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que nós pudéssemos nos amparar nele. Aleluia. O ponto 4, o quarto princípio é: o milagre está debaixo da paternidade. Você precisa ser curado na sua orfandade. Deus, Ele não te deixou aqui sozinho. Deus não está lá no céu, em lockdown ou de férias, ou com isolamento, com distanciamento. Deus é Deus Emanuel, é Deus conosco. Então disse Ana: não trata disso, meu Senhor. Olha só que Ana se submete à autoridade de Eli. Ana não se revolta porque Eli a julgou de maneira precipitada. Ana não se rebela ali porque ela é repreendida dentro da igreja, muito pelo contrário. Ana se coloca debaixo da autoridade de Eli e fala assim: não se trata disso, eu não estou bêbado, muito pelo contrário, eu sou uma mulher amargurada. Muito antes disso, eu estou aqui porque eu preciso de um milagre. Muito antes disso, Ana pede a Eli, dentro ali do templo, para que ele intercedesse por ela. Eu falo isso de maneira, por paráfrase. O texto não fala isso, mas você vai ver que Eli então a abençoa, a envia, a empodera. O texto vai falar assim que, então disse Eli a Ana: vai que Deus realize o pedido do seu coração. Uau! Todos podem errar com você e frustrar as suas expectativas. Assim como Eli errou com Ana. Mas não deixe a orfandade tomar conta do seu coração. Há muitas pessoas abandonando a casa do Senhor, abandonando a sua comunidade de fé, abandonando a sua família espiritual, porque por algum momento alguém agiu errado com ela. Alguém julgou, alguém se precipitou, ela não recebeu o apoio que ela tanto esperava. Deixa eu falar para você, infelizmente, nós fazemos de tudo, mas vai chegar um momento que nós vamos errar com você, eu não tenho dúvida disso. Na nossa família não tem ninguém perfeito e a gente erra. Erra querendo acertar, erra porque às vezes nós temos uma outra visão, ou nós não estamos participando do que você está passando. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele não erra. E que o seu Pai Celestial, nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele está pronto e Ele nos deu, juntamente com Jesus Cristo, todas as coisas. Ele está suprindo todas as suas necessidades em glória. Necessidades afetivas, necessidades emocionais, necessidades naturais, materiais. Ele está te suprindo em todas as coisas. Amém? Quinto princípio é: a adoração vem antes, o milagre é consequência. A adoração vem antes, o milagre é consequência. Diz assim o texto: seu rosto já não estava mais triste. Depois que Ana esteve lá, orou no templo e recebeu uma palavra de envio,
de Eli, ela vai para casa e no decorrer deste caminho o seu rosto não estava mais triste. E o texto que nós lemos diz que Ana adorou ao Senhor. Fisicamente até então nada tinha mudado com Ana. Aparentemente nada havia acontecido, mas Ana já estava movendo os céus em adoração. Ana sabia que havia pedido a pessoa certa e ela se apropriou da palavra de Eli, sabendo que Deus havia escutado a sua súplica. Eu quero te dizer que você pode se alegrar. Nós somos aqueles que não viram e creram. Nós somos aqueles movidos por fé. E nós somos aqueles que agradecem ao Senhor. Tem muitas pessoas que estão esperando o milagre chegar para fazer uma festa e vivem a angústia da espera. Mas aquele que prometeu é fiel. Nele não há dúvida, nele não há sombra de variação, ele é invariável. Você pode confiar nele. Ele jamais vai deixar você envergonhado. Ana adorou e já se portava como se estivesse carregando um filho nos braços. Você pode hoje mesmo se portar de uma maneira diferente, como aquela pessoa que recebeu o milagre. Aleluia. Saia daqui, saia hoje, ao desligar essa mensagem, crendo que você está gerando o seu milagre. Termine o dia de hoje gerando o seu milagre. À noite, quando você for orar e agradecer o Senhor pelo dia, você vai falar assim: Senhor, muito obrigado. Eu recebi o meu milagre e eu estou gerando este milagre em mim. Aleluia. Sexto princípio, diz assim a palavra do Senhor: quem persevera na fé nunca será esquecido. E o Senhor se lembrou de Ana, é o versículo 19 de 1 Samuel capítulo 1. E o Senhor se lembrou de Ana. O seu milagre tem data e horário na agenda de Deus. Esse dia de hoje que nós estamos vivendo, ele não é um dia qualquer. Ele está aí na sua agenda, ele está no nosso calendário do ano corrente, mas ele também está nos céus e na agenda celestial de Deus. Deus, ele está atento a cada detalhe. Ele não se esqueceu de você, ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Portanto, se posicione. Um filho de Deus nunca será esquecido. Deus hoje está te curando na sua orfandade. Veja o que diz Isaías capítulo 49, versículos 15 e 16, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu, todavia, não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Você está gravado. Você está gravada nas palmas da mão do Senhor. Ele sabe o seu nome. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe tudo aquilo que você deseja e precisa. É por isso que Ele é o bom pastor. É por isso que Ele tem pastos verdejantes e águas tranquilas. É por isso que Ele está cuidando de tudo. A nossa conclusão, e eu quero deixar aqui uma última mensagem para você, é: persevere, levante-se, ore e adore o Senhor. Persevere, levante-se, ore, adore o Senhor. E Deus, o Senhor, se lembra de você neste lugar. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra falou contigo. E nós vamos pedir ao Senhor para que hoje o nosso sonho, o nosso desejo, o nosso propósito coincida com o propósito dEle. Quanto mais nós conhecemos o Senhor através da sua palavra, mais nós aprendemos e mais nós nos aproximamos do Senhor. Mais o desejo do nosso coração é o coração de Deus. Portanto, é tão importante que você não apenas escute essa palavra, mas que você coloque essa palavra em prática.
Vamos orar? Senhor, nós colocamos, ó Deus, essa palavra dentro do nosso coração e nós adubamos com fé, com perseverança, com confiança, com esperança, com alegria, com adoração. Ó Pai, Senhor, nós, ó Pai, Senhor, regamos, ó Deus, ó Pai, Senhor, com unção. Ó Pai, Senhor, nós declaramos céus abertos sobre essas sementes. Nós colheremos, ó Pai, de forma abundante e transbordante. Ó Pai, nós declaramos, ó Deus, que as bênçãos que estão e que virão sobre nós serão bênçãos que alcançarão a outros de uma maneira muito especial. Ó Pai, nós daremos glória ao Teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você quiser falar mais sobre isso, se você quiser nos conhecer melhor, nós somos a Igreja Batista Novo Alvorecer. Nossa igreja é mais que uma igreja, é uma família e você está convidado a fazer parte dela. Entre em contato no telefone 31 98788 7200. Nós estamos sediados em Belo Horizonte, Minas Gerais, e nós gostaríamos muito de conhecer você, tá bom? Semana que vem você vai receber mais uma palavra poderosa dessa série Céus Abertos, e a palavra será lutando com foco. Você é uma pessoa com foco? Você é uma pessoa que luta ou você é uma pessoa que desiste facilmente? Bom, semana que vem você vai receber palavras poderosas sobre lutando com foco. Até semana que vem, e que Deus te abençoe e fique na paz. Tchau, tchau.